Nós vivemos crus. Vivemos as nossas verdades nuas e cruas. Todas essas emoções só podem ser vividas cruas. Não há tempero, mas há sabor. O sabor do corpo cru. Qual o meu sabor? Qual a minha verdade? Quais são as emoções que se vivenciam nesse corpo cru? É daqui que se vem a crueldade? Desse tal corpo nu? O nu que me aflige e expõe minha natureza, que é condimento condicional do meu meio e do meu interior. Processo mágico e circular, processo esfera, alimento que me consome enquanto me consumo, para além dos campos arados e verdejantes que produzem nossas verduras, e chegando até as nossas cozinhas, a cultura me é servida pela pluralidade, sendo determinado pelo manejo e manuseio dos significados e significantes. Sobre as nossas cozinhas, usamos de uma diversidade de criações que se complementam em ações interligadas e integradas, onde o ato de preparar e de comer toma um sentido que emerge efervescente. Pensando a fome como um fator base, um fator motivador, e a partir de como se percebe e se assimila essa fome, o que se come, como se come, quando se come, com quem se come, temos uma coleção de objetos, símbolos, técnicas, valores, crenças, práticas e instituições que os indivíduos de uma cultura compartilham. Revisitei minhas relações com a comida, com o comer e, numa espécie de autoetnografia, me coloquei como o outro. Revendo sobre essas diferenças culturais, vendo de uma família árabe, libanesa, palestina e brasileira, pela parte paterna, indo além do outro como recurso etnográfico, me deparei com o exotismo, com um componente magético do que seria essa ascendência, onde essas existências de diferenças e todo o processo de exotização de outras culturas é intensificado por uma tendência a caracterizar traços salientes em estruturas que contradizem as da sociedade vigente. E foi no alimentar-se que me aproximei dos costumes árabes, libaneses e palestinos desde a infância. O ato de comer com as mãos foi e é algo recorrente na minha família, no meu dia a dia. Porém, algo me chamou a atenção: o ser alimentado. É na casa da minha avó, a matriarca, onde ocorrem as comemorações de datas festivas. Ela é quem cozinha, unida à minha tia. Sentadas à mesa com minha mãe, minhas irmãs e eu, o fazer o almoço se torna um momento conjunto, onde é decidido o que será feito, como será feito e quem vai fazer. Diferentemente de uma linha de produção, não há uma ordem a ser seguida estritamente, mas sempre há um sentido. As mãos passam pelos alimentos e é no fazer o almoço que se começa a comer antes mesmo de ficar pronto. A mão que alimenta é a da matriarca, que a cada novo ingrediente o manipula, cozinha, cria e dá significado. Moldando o quibe enquanto o forno pré-aquece, com ele ainda cru, minha avó passa para mim, e eu como. E dessa forma minha tia pega o azeite para acompanhar, minha mãe a pimenta, e voltamos a cozinhar e a comer. Cozinhar talvez não tenha um conceito múltiplo da cultura, mas se torna sinônimo ao comer numa casa árabe, libanesa, palestina, brasileira. E tem como significado no meu lar o afeto. Hábitos que eu tinha como naturais foram se mostrando incomuns em comparações a outras famílias de ascendências diferentes enquanto eu cresci e tinha contato com um novo tipo de outro. Faltar azeite, por exemplo, era algo inconcebível. E nas palavras da minha avó, uma casa sem azeite é uma casa infeliz. Ficar sem azeite afasta a fartura, traz miséria. Então meu avô saiu imediatamente para comprar. Quando perguntei a ela de onde vinha esse pensamento, minha avó respondeu que era o que a mãe dela dizia, e que a mãe da mãe dela falava. Reproduzindo inconscientemente esse costume, refleti sobre a influência cultural que um pequeno gesto trazia de uma tradição passada de geração a geração. E me vi indo comprar azeite depois de ver que ficaria sem. Me vi vivendo a cultura. Me vi alimentando a cultura. Me alimentando. Não era e nunca foi sobre o azeite em si, porém para os meus colegas que não estavam inseridos no contexto e na lógica da minha família, eu sair apenas para não ficar sem azeite é algo no mínimo curioso. Entretanto, em um certo dia onde me reuni com eles, após os petiscos serem postos na mesa, eles puderam observar a dinâmica do azeite. O pão árabe sírio na mão, tabule, ramos tahine, o azeite em si, e eu os servindo, os alimentando. Alguns ficaram receosos inicialmente com um gesto que para mim era tão comum, e então eu tomei consciência do estranhamento. Sentados à mesa, começamos a conversar sobre esses costumes e quando percebemos, estávamos como na cozinha da minha avó, alimentando. A comida e o preparo divergiam em função e significado em comparação dos meus colegas. Um deles, inclusive, via a fartura de alimentos sob uma perspectiva distinta da minha.
Servir e alimentar alguém tem uma função social de aproximação familiar e de afeto na minha família, enquanto na de um dos meus amigos tinha uma função de intermédio de negócios. Revi também as formações e dinâmicas dos membros da minha família quando forem inseridas na cozinha. Minha irmã mais nova e meu pai seguem a tradição de cozinhar, servir e alimentar à risca de forma inconsciente. E é interessante observar como o sentimento de acolhimento é passado adiante, independente se o momento é de tristeza, raiva, felicidade. Me recordo de quando criança ser mais baixa que a mesa e ficar nos pés da minha avó enquanto ela secretamente me alimentava com os ingredientes do almoço. Nunca foi sobre a comida. Sempre foi pelo carinho. Então não me cabe me alimentar dos quase. Ao olhar o outro, estranho saber sua comida favorita, sua música favorita e seus segredos e medos. E desta forma descubro e redescubro as verdades que sei e que não sei. Nu, me marino dessas verdades cruas e dos sentimentos que saboreio a temperar a carne do meu corpo. E dessa forma digo ao meu coração que, imolando-me, sirvo-me de alimento para o outro. Nosso sangue será a seiva que fará crescer a macieira, e a bela fruta fará brotar e florescerá em perfume e saciedade, afastando as mazelas dos nossos corações em todas as estações, fazendo nossos corpos vasos eternos, onde o vinho aquecerá nossas gargantas para comunicar e prosperar os temperos que moldaram a taça. Cabe a nós nos alimentar do sentimento que alimenta o pensar.